A cada dia que passa, mais atletas e mais federações pressionam o Comitê Olímpico Internacional pelo adiamento dos Jogos Olímpicos. Tudo nos leva a crer que Tóquio 2020 está com os dias contados. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Lucas Kenji, por aqui trago o melhor do esporte olímpico e paralímpico. Então, se você gosta desses assuntos, ainda não está inscrito no canal, chega mais, porque assim você fica mais informado. A gente aumenta ainda mais uma comunidade olímpica, uma comunidade que gosta de esporte. E hoje o nosso assunto é a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, será que vai ser 2020 mesmo? Uma galera tem me perguntado aí, pô, Kenji, como é que tá a situação? Você acha que vai rolar ou não? Logicamente que eu tô falando disso justamente por conta da pandemia do coronavírus, e a minha resposta vai vir baseada no panorama, em diversos fatos que vêm acontecendo nos últimos dias. Aliás, não para de acontecer coisa. Um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo já veio notícia nova em relação a esse assunto. Então primeiro eu vou trazer todos esses fatos e depois eu trago minha opinião. Eu começo trazendo um fato quentinho que aconteceu no finzinho do último domingo relativo ao Canadá. O que aconteceu? O Comitê Olímpico e o Paralímpico decidiram que não vão enviar delegações caso os jogos sejam mantidos em julho. Então foi a primeira delegação, o primeiro comitê a condicionar a ida aos Jogos Olímpicos ao adiamento dessa competição. E o Canadá é uma das potências do esporte, sempre figura entre o top 10, e foi seguido pela Austrália, só que a Austrália não fez nenhum tipo de condição. O que eles fizeram foi uma recomendação aos atletas para que não fiquem nessa correria aí de buscar maneiras de treinar, lembrando que eles não conseguem treinar agora nas plenas condições. Então eles falaram, relaxa, porque os jogos devem acontecer em 2021, se preparem para 2021. 2021 também foi a recomendação oficial do COB, o Comitê Olímpico do Brasil, e também do CPB, o Comitê Paralímpico do Brasil. Eles também formalmente se posicionaram sugerindo o adiamento dos jogos para daqui a um ano. Então, se fossem realizados como é a data original de julho de 2020, que sejam realizados em julho de 2021. Só que também, a exemplo da Austrália, não teve um condicionamento de delegações. O COB não falou que não vai levar a delegação do Brasil. Eles só fizeram essa recomendação para que seja feito esse adiamento. E um dos atletas brasileiros de maior destaque na natação, que é o Bruno Fratos, é um dos principais nadadores do Brasil, ele é velocista e treina lá nos Estados Unidos. Ele fez uma carta bastante extensa, é um atleta bastante relevante, que costuma participar de diversas reuniões das associações de atletas, e ele fez uma carta extensa explicando toda a situação que diversos atletas estão vivendo, e especialmente os atletas da natação, porque se tem alguns atletas, e a gente vê aí diversos vídeos de alguns atletas se virando para treinar em casa, adaptando diversas situações, com a natação não tem jeito, minha gente, não tem como treinar, porque como eu falei, ele mora nos Estados Unidos e todos os centros técnicos, todos os centros que ele poderia treinar, universidades também, todos estão fechados. Então não tem nenhum tipo de adaptação para ele simplesmente não consegue treinar. E agora um fato importante, das 50 modalidades de Tóquio 2020, 42 ainda não definiram as vagas. Então a gente ainda tem muita seletiva, muitas eliminatórias para rolar ainda para definir todas as vagas, isso até julho de 2020. Você acha realmente que todo mundo vai conseguir competir em condições de realmente mostrar todo o valor? Eu acho muito difícil, pelo menos até julho. Uma das coisas que deixa a gente em dúvida em relação a adiamento ou não é a situação do Japão, que dá para considerar que está estável. Logicamente que existe um número muito grande de pessoas infectadas com Covid-19, pessoas também já morreram em decorrência disso, mas não são números alarmantes como aconteceu com a China ou com diversos países da Europa. Lá tá, vamos dizer assim, controlado, não sobe muito o número de mortes. Só que mesmo o Japão estando estável, a gente está falando de uma competição que vai reunir pessoas do mundo inteiro, visitantes do mundo inteiro, atletas do mundo inteiro. E a projeção para diversos países é que a situação não vai melhorar, pelo menos até julho. Pelo contrário, tem muitos países que têm uma estimativa de que o pico de infecções vai acontecer depois desse período. Então imagine você reunir
ali em um espaço pequeno, em um ginásio, em um campo de futebol, diversas pessoas do mundo inteiro que podem ter sido infectadas, que podem alastrar novamente essa pandemia. E diante de todas essas circunstâncias, todos esses fatos, o COI pediu 4 semanas para pensar em relação a isso. Muito provavelmente eles vão anunciar o adiamento. O que a gente ainda não sabe é para quando vai ser esse adiamento, porque existem possibilidades diversas. Pode inclusive ser adiado, mas ainda para ser realizado nesse ano de 2020, pode ser realizado em 21 ou até em 22. Só que vale lembrar que existem diversas outras competições que vão acontecer nos próximos anos, não só falando de Copa do Mundo, mas também vai ter Olimpíadas de Inverno, que vai ser em Pequim. Então tem várias outras competições, o calendário vai ser muito complicado. Então por isso também eles estão pedindo essas 4 semanas para anunciarem o que de fato vai ser feito. E um pouco antes de eu gravar esse vídeo, um membro do COI, o mais velho deles, que é o canadense Dick Pound, de 78 anos, que é um dos mais influentes, ele disse que as Olimpíadas não começarão no dia 24 de julho. Não é algo oficial do COI, mas é um membro desse comitê dizendo que os jogos não vão ser em 24 de julho, ou seja, eles vão sim ser adiados. E a minha opinião é que sim, realmente eles vão ser adiados, o que a gente só não sabe é a data. Eles estão segurando muito, mas muito, até o limite, o anúncio desse adiamento, justamente porque existem diversas questões que eles têm que amarrar, não só de contratos, que a gente sabe que são contratos milionários, bilionários, mas também em relação às estruturas, como é que vão ficar, como é que vai ficar a manutenção dessas estruturas. Existe também a Vila Olímpica, que por contrato, depois dos Jogos Olímpicos, essa vila é repassada, como se fossem apartamentos mesmo, e como é que vão ficar essas pessoas que já adquiriram esses apartamentos, como é que vai ficar todo esse contrato. Então tem muita coisa ainda que o COI tem que amarrar, e a minha expectativa é que eles estão pedindo esse período para pensar, para analisar, justamente para costurar todas essas questões, e aí quando virem a público, eles falarem de fato tudo bonitinho como que vai ser feito. O problema é que essa demora deixa os atletas cada vez mais angustiados e não é para menos. Existem diversos atletas que nem se classificaram ainda, que estão ansiosos também para buscarem os seus recordes, as suas marcas, para conseguirem a classificação, e tem outros que já estão classificados, mas que precisam continuar se preparando para dar o melhor nos Jogos Olímpicos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que os jogos devem ser adiados? Para quando? O que você faria? Tô aí sempre olhando os comentários. Te aguardo para o próximo vídeo. Um abração e até lá!